nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu acho que vai valer a pena você assistir, tá? Porque o Bahia, a SAF do Bahia, as contratações, está assustando muita gente. Está assustando. E eu quero fazer aqui logo de cara uma pergunta. Por que só agora esse tema de fair play financeiro e tudo que envolve os valores que o Bahia está gastando? Por que só agora esse tema está sendo tão debatido? É porque é um time do Nordeste? É porque é o Bahia? Por que o Bahia está incomodando tanto? E eu, como já falei a vocês aqui, se o Bahia está incomodando, é porque o Bahia está no caminho certo. Porque, por exemplo, quando o Palmeiras estava quase quebrado, que a Parmalat salvou o Palmeiras, montou um mega time que saiu ganhando tudo, depois a Crefisa salvou o Palmeiras novamente, montou um novo grande time, ninguém nunca falou nada. Flamengo, quando estava quebrado também. Lembra do Corinthians lá atrás, quando estava quebrado? Aí veio veio um patrocínio também que trouxe Tevez, trouxe vários jogadores, Índio, lateral, Luizão, vários jogadores, montou um timaço. Nunca foi debatido. Mas agora com o Bahia está sendo tão debatido. Eu vou trazer aqui para vocês um torcedor santista, ele tem um canal no YouTube muito bom, por sinal, tomandouma.com. Ele vai trazer uma análise aqui dele, mas vocês vão sentir, pelo menos a minha percepção, com todo respeito à opinião dele, vocês vão sentir que, para mim, pelo menos é a minha percepção, ele sentiu, sabe, essa pancada do Bahia está amedrontando o mercado nacional. Se fosse se o Grupo City tivesse ido para o Santos, por exemplo, será que ele estaria fazendo esse vídeo? Né? Ele como torcedor santista, será? Eu acredito que não. Se o Grupo City tivesse investindo no Santos, como está começando a investir no Bahia e com o projeto que tem, será que ele estaria fazendo esse vídeo? Eu acho que não. Bora pro vídeo, tá? Eu quero sua opinião. Antes de colocar o vídeo, eu só quero dizer para vocês que esse nosso vídeo aqui, tanto vídeo na mesma frase, esse nosso vídeo aqui tem o patrocínio, tem a participação da Princesa das Capas, tá? O que você precisar para iPhone, vá lá na Princesa das Capas. Qualquer tipo de produto da Apple. A loja física fica no Shopping Caboatã, no Imbuí, no primeiro andar. Se você não quiser ir lá na loja física, você vai lá no Instagram da Princesa das Capas, pode seguir. Tem aqui esse link que você vai ser direcionado para o atendimento via WhatsApp. E a Princesa das Capas é parceira aqui do canal Tom Bahia. E se ela é parceira do canal Tom Bahia, ela é sua parceira. Bora pro vídeo, porque o vídeo é longo e eu quero que vocês assistam. Bora aqui. Vou colocar agora aqui na tela, tá? Mandando um abraço para o tomandouma.com, porque realmente o vídeo é um vídeo bem interessante para poder a gente debater aqui. Vamos lá. Fala, meu parceiro. Rigoroso de La Liga. Só que no Brasil a gente não tem liga, não vai ter liga, as coisas estão ao completo Deus dará. E isso faz com que aqui vire, de alguma maneira, uma possibilidade cada vez mais frutífera para os grandes empresários investirem no mundo do futebol. Por quê? Porque com a falta de regulamentação você pode fazer o que você quiser. Vou te dar um exemplo. O Bahia, enquanto clube, esquece o Grupo City, ele jamais teria condição de contratar o Everton Ribeiro. Nunca fez uma contratação desse peso em sua história. Não é verdade? E ainda que o Bahia fosse um clube muito bem gerido, como é o Fortaleza, ele não teria esse tipo de condição. O Bahia foi salvo do rebaixamento na última rodada. Em termos de receitas, as receitas do Bahia são muito baixas. Como que o Everton Ribeiro, ele olha para aquele clube de um outro jeito? Porque se olhava para o Bahia, se olhava para o Fortaleza, se olhava para o Sport, se olhava para os clubes, os grandes clubes do Nordeste que disputavam o Campeonato Brasileiro, como clubes que você não tinha a menor segurança de que esse clube ia se manter numa primeira divisão. Você não tinha estrutura de excelência nesses clubes. Então os grandes jogadores não olhavam para esses centros da maneira como eles olham hoje. Isso é ruim? Não. Aqui não é. Eu não estou fazendo. É bom fazer esse parênteses, eu não estou fazendo aqui juízo de valor. Se as coisas que eu estou dizendo são ruins, se são boas, estou só fazendo esse exercício de entender, junto com vocês, do quanto essa realidade de fato está mudando no futebol brasileiro e do quanto está cada vez mais se tornando aleatória. Porque a gente viu aí uma coisa de Palmeiras e Flamengo dominarem e tal, mas isso pode demorar muito menos do que a gente imagina. E eu vou chegar lá. Mas voltando ao Bahia, voltando ao Everton Ribeiro, existia essa questão de estrutura, existia essa questão de os grandes salários. Eles não pagavam grandes salários porque as suas receitas são muito inferiores, ainda são. Porque o dinheiro do Grupo City não é receita do Bahia. Receita do Bahia é o que o Bahia faz aqui em termos de patrocínio, o que o Bahia faz em termos de bilheteria, o que o Bahia faz em termos de direito de TV, marketing, enfim, venda de produtos, licenciamento, etc. O Bahia ainda não tem receita para pagar salários desse tipo. Mas aí tem um grupo por trás. E aí, assim, bagunça muito o cenário, porque mostra que também não é só virar SAF. Porque há outros modelos de SAF, como, por exemplo, do Cruzeiro. O Cruzeiro é mais tempo SAF do que o Bahia. E o Cruzeiro não faz esse tipo de investimento. Até brigou ali, se falou que estava brigando com o Everton Ribeiro, pelo Everton Ribeiro, mas são movimentos. Você pode observar o que o Cruzeiro tem feito no mercado. Um dos seus principais centroavantes, atacantes, né, foi vendido para um rival direto na disputa do Brasileirão. Por quê? Porque o Cruzeiro tem uma dívida megalomaníaca, o Ronaldo não é esse cara que tem um grupo gigantesco por trás de uma empresa que tem milhares de clubes e sai injetando dinheiro, não é esse o perfil. Então o que ele quer? Ele quer recuperar o Cruzeiro em termos de clube, em termos financeiros, e quem sabe, até mesmo vender, ele já tem falado aí, até mesmo numa possível venda, já comentou sobre isso outro dia.
estou trabalhando para mim, entendeu? Eu estou trabalhando para o banco. Eu estava perdendo muito. Né? E aí, quem sabe, numa próxima venda, o Cruzeiro seja gerido por um grupo maior, que tenha mais interesses esportivos. É óbvio que assim, gente, todo mundo tem interesse esportivo, tá? Porque o interesse esportivo, ele capitaliza tudo. Quando você vai bem, quando você é campeão, isso vai até pro Bragantino, que tem essa filosofia de comprar jogadores jovens para vender ou para repassar para os seus parceiros de Europa e América do Norte, ou para vender para outros centros e lucrar com isso. Mesmo nesse modelo do Bragantino, o resultado esportivo ele é importante, porque quando você tem resultado esportivo, você valoriza o seu jogador e logo você lucra mais numa possível venda. Então, assim, o interesse esportivo todo mundo tem, mas o quanto ele é prioridade muda muito, né? O Ronaldo, por exemplo, não é a prioridade dele fazer do Cruzeiro multicampeão de novo. A prioridade dele é fazer um clube saudável, para quem sabe vender esse clube e ganhar dinheiro nessa transação. Vocês entendem? E aí, embora a gente tenha vendo várias SAFs, a gente vai entendendo qual é o objetivo delas com o passar do tempo. É o que a gente falava lá atrás, a gente só vai entender o que é esse modelo daqui 5, 10 anos. Isso que, olha, tem ainda muito clube ainda que porventura vai acabar se tornando SAF. Vai acontecer. Ou seja, porque se quebraram e não tem mais condições de sobreviver que não seja com um investimento de um capital externo, como foi Botafogo, Cruzeiro, Vasco, ou pode ser como foi o Bahia, que fala assim, não, cara, eu não quero ser para sempre esse time do Nordeste que não tem condição de trazer grandes jogadores, não tem condição de brigar com os principais clubes do Brasil, eu quero vender para um grupo que é reconhecidamente no mundo inteiro respeitado, que vai me tratar como seu segundo principal clube no mundo, só atrás do Manchester City, foi essa a promessa do Grupo City ao Bahia. Eu vou fazer essa venda porque eu quero dar um salto maior. Então a gente está começando a entender o que os modelos priorizam. É óbvio que não dá para entender ainda quais são as prioridades do Grupo City. O que acontece, assim, vamos lá. Como eu falei, a prioridade de todo mundo, prioridade não, mas o desejo de todo mundo é ter retorno esportivo. Rapidão. Sim, o Bahia quer sim dar um salto financeiro, dar um salto de qualidade. Qual é o problema nisso? O Cruzeiro não consegue fazer as contratações igual ao Bahia porque o Cruzeiro não tem o mesmo poder financeiro que o Grupo City, que o Bahia tem hoje. E qual é a culpa do Bahia nisso? Meu amigo, cada um coloca a mão, o seu braço onde alcança. O Ronaldo pegou o Cruzeiro quebrado, ele sabia, ninguém forçou ele a fazer isso, e ele vai colocar o braço dele onde alcança. O Grupo City veio para o Bahia porque eles acharam interessante o modelo do Bahia, e ele vai colocar o braço dele onde alcança. E nós, torcedores do Bahia, nós votamos a favor da SAF para isso, com o Grupo City para isso. Talvez, se fosse uma SAF com o Cruzeiro, com o Ronaldo, talvez a gente não quisesse. Talvez a gente votasse contra. Mas com o Grupo City, a gente quis. E por isso mesmo que a gente quis com o Cruzeiro, para poder a gente dar esse salto de qualidade. Vamos lá. Vai fazer seu time campeão, seu time pelo menos nas primeiras colocações, os jogadores valorizarem, porque isso representa dinheiro, certo? Isso não vai mudar, independentemente de SAF ou de uma associação sem fins lucrativos. Agora, quando a gente trata de um grupo enorme como é o Grupo City, um grupo que opera, em moedas extremamente mais valiosas do que o real, para eles, e que é multibilionário, para eles é muito mais fácil investir no Brasil a ponto de tornar um Bahia fatídico em termos de briga por título, do que por exemplo, fazer isso lá no Girona, que tá brigando pelo título agora, também pertence ao Grupo City, mas não teve esse investimento para tal. Por quê? Porque lá o mercado é em euro, tudo é mais caro, o Girona não vai sair contratando jogador Atlético de Madrid, não vai sair contratando, é um time de passagem, olha, temos um bom jogador aqui, no caso do o Savinho, né, não sei o nome do rapaz, do Atlético Mineiro, que foi jogar lá, e vai passar por aqui, e talvez se ele for bem, ele vá pro Grupo City, senão a gente pode revender para um outro, é um processo, ele faz parte de uma engrenagem. No Bahia pode ser diferente, porque a nossa moeda é muito ruim, o euro predomina demais, então fica muito barato investir em jogadores para o mercado brasileiro, mesmo a nível de comparação dos grandes clubes. E outra, o futebol brasileiro tem uma questão também que ele mostra, cada ano que passa, que não é necessariamente quem investe mais que ganha. Óbvio que o Flamengo tem investido cada vez, é o time que investiu mais ao longo dos últimos 5 anos no Brasil, ele ganhou muitos títulos com relação a isso e tal, por conta disso. Mas ano passado não ganhou absolutamente nada. Outra coisa, olha como já está mudando a conversa, porque até então o Bahia seria um time satélite. Todo mundo dizia que o Bahia seria um time satélite, onde o Grupo City vinha aqui somente com o intuito de revelar jogador, vender e ganhar dinheiro. Já começou a mudar, né? Já começou a mudar. Vamos lá. De nada, né? E investiu muito ano passado. E não ganhou nada. Então, o futebol brasileiro também tem essa característica de ser meio cíclico. Então, uma vez que você monte um grande time, uma geração que possa ficar junto por algum tempo, você pode, por exemplo, não ter resultado no primeiro ano, mas você pode ter no segundo ou no terceiro. E esse, me parece que é o objetivo do Grupo City, é entrar muito mais forte do que Ronaldo, Textor entraram. Para citar 2 exemplos, a própria 777, que aí também teve ali muitos investimentos e tal, mas me parece que investiram um pouco no principal, que é a inteligência, né? O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Parece que eles estão começando a melhorar agora. Quem são os profissionais que vão gerir isso aqui? O Bahia, a coisa foi mais bem definida. Mas o que eu quero dizer com isso é que, gente, no final das contas, o cenário tá mudando demais. O Bahia era um time que ninguém dava nada. Não tô falando aqui do cenário Rio-São Paulo, do eixo, como os outros chamam. Mas ninguém dava nada no futebol brasileiro em termos de briga por título. E hoje, a vinda do Everton Ribeiro pode representar o que o Dudu representou
quando foi pro Palmeiras. Uma mudança de patamar, uma mudança de era. É óbvio que é um cenário diferente. O Dudu foi contratado num outro momento da carreira, com uma carreira inteira pela frente, se tornou ídolo do Palmeiras, teve tempo para isso. O Everton Ribeiro tá num declínio já técnico, num declínio físico, está indo caminhando ali pro final da sua carreira. É uma situação diferente, mas simbolicamente são situações parecidas, porque ambos eram jogadores que tinham muito mercado, com times que, em suas respectivas épocas, eram mais atraentes, pelo menos pro grande público. Naquela época que o Dudu foi pro Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo, que tinham proposta, principalmente o Corinthians tinha acabado de ser campeão do... Sentiu, viu? Sentiu a contratação de Everton Ribeiro, sentiu. Os caras sentiram. O mundo, sabe? Tava com o Tite, na ponta dos cascos, o principal treinador do país, e o cara foi pro Palmeiras, num chapéu que representa uma mudança geral do que se tornou o Palmeiras depois disso. Essa contratação do Everton, com vários clubes querendo, pode também ser esse start pro Bahia. E mais do que isso, se esse start de fato vier e o Bahia se tornar uma potência dentro do futebol brasileiro, outras empresas podem se interessar pelo modelo do City no Brasil e virem a procurar os outros clubes. Que aí pode ser que não seja o Flamengo, porque o Flamengo precisa, pode ser que não seja o Corinthians, porque o Corinthians, se bem administrado também, e agora se livrando dessa dívida de estádio, também não vai precisar. É outra potência que tá vindo por aí logo, logo, imagino eu. A nível Flamengo, tá? Ou mais, porque tá num centro mais rico do que o Flamengo. Isso o tempo vai responder. Agora, que não seja o Flamengo, São Paulo ou Corinthians, mas que pode ser, cara, sei lá, me diz aí algum time, um próprio Fortaleza, pode ser um Ceará, pode ser um time que a gente não tá nem imaginando hoje, um Criciúma, um Juventude. E qual o problema que nisso? Uma empresa chegue e faça o mesmo processo. E qual aí, o problema 10 nisso? anos, o futebol brasileiro pode estar esquizofrênico. Sei lá, o Bahia tricampeão brasileiro, o Bragantino bicampeão brasileiro, o Ceará comprado pelo grupo do Liverpool. Jogando um exemplo. Com 2 títulos, a gente não sabe o que vai acontecer, porque essa coisa da SAF no Brasil mudou a regra do jogo. E a regra do jogo não é só vir e SAF e seu sucesso está garantido, mas é para quem você vai ser vendido. A venda do Bahia mostra isso. E a contratação do Everton é um símbolo. É um símbolo que deixa tudo isso muito claro. Que os caras não vieram pra brincadeira. Não vieram, gente. É outra grana. É outro tipo de investimento. É um negócio que, se eles quiserem realmente investir, não tem como chegar perto. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas aquela obviedade que você tinha antigamente, são esses 12 aqui, não sai disso. No máximo, não são 12, é uma questão que sejam 8. Hoje tá muito diferente. E muita coisa ainda pode mudar com o passar dos anos, com essa lei da SAF amadurecendo, com essa lei da SAF, com os clubes entendendo melhor ela, e hoje a gente está muito num cenário que a gente pouco sabe o que será o futuro do futebol brasileiro. E ainda para complementar, sem liga, sem regulamentação, ou seja, sem fair play financeiro nenhum. Se chegar o Grupo City aqui e quiser investir 1 bilhão de euros no Bahia para esse ano, se o Grupo City chegar e quiser trazer o Bahia, falar, Haaland, joga uma temporada lá, só um exemplo. Não há ninguém que possa fiscalizar isso, não há regras que possam barrar esse tipo de coisa. Aqui faz o que você quiser com o dinheiro. Então, é muito curioso pra gente entender o futebol brasileiro sob essa perspectiva. Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero saber a sua opinião. Qual vai ser o futuro do futebol brasileiro com essa nova política de SAF na sua visão? Comenta aí, deixa. Tá aí, galera. Eu não vou me alongar muito na resposta, porque o vídeo já tá longo, mas olha só, qual o problema do Bahia hoje estar com o Grupo City, né? Quando o Grupo City chegou ao Brasil, muito se dizia que o Bahia seria apenas um satélite, que o Bahia seria um time para o Grupo City apenas fazer dinheiro, mas com uma visão muito limitada de como o Grupo City iria fazer dinheiro. Achavam apenas que seria pegar jogador, colocar no Bahia para revender. Só que aí ninguém nunca falou nada. Mas agora, como eles estão vendo que realmente existe um investimento e que existe uma inteligência por trás disso, não é somente vender jogador, porque futebol você ganha dinheiro de várias formas, e até para você vender o jogador, você precisa fazer boas campanhas para você valorizar o seu ativo, né? Agora que eles estão vendo que o Grupo City está realmente disposto a investir no Bahia, que o Grupo City quer fazer do Bahia campeão, estão se incomodando, estão com medo, não sei nem o que falar. Por que não pode investir no Fortaleza, uma SAF vir de lá investir no Fortaleza, no Criciúma? Por que só pode ficar lá no centro, Rio e São Paulo? Acabou isso aí. Acabou essa coisa de centralizar tudo lá em Rio e São Paulo. E o pessoal lá do eixo está com medo. Eles estão com medo, estão sentindo, sim. E o Grupo City é uma realidade no futebol brasileiro. E o Grupo City está mudando a realidade do futebol brasileiro. E tudo que ele falou é verdade com relação ao investimento. Basta o Grupo City querer. Agora, é claro que as coisas vão acontecer de forma gradativa. Vai acontecer de forma gradativa, né? E aí eu volto àquele questionamento que eu fiz no início. Ele é torcedor do Santos, pelo que eu percebi, que eu descobri, que eu fui olhar, né? Se o Grupo City tivesse feito essa investida no Santos, será que ele estaria fazendo esse vídeo? Será que se fosse no Flamengo, teria essa repercussão assim negativa? No Palmeiras, no Corinthians? Mas com o Bahia, porque é um clube do Nordeste, porque é um clube do Nordeste que está se fortalecendo financeiramente
e vai estar também se fortalecendo tecnicamente dentro de campo, e que a perspectiva é de que cresça de patamar técnico e possa conquistar títulos, como ele próprio falou, o Bahia pode ser tricampeão brasileiro, e qual o problema? Não pode? Não pode? É proibido? O Bahia fez alguma coisa de errado? O Bahia fez alguma coisa de errado? O Bahia não fez nada de errado. O Bahia está fazendo tudo dentro da lei. Então, eu só tenho uma coisa para falar. Aceita, porque é só início. Mas de qualquer forma, eu quero mandar um abraço para esse parceiro aí, porque o vídeo dele é bem polêmico, é bem reflexivo e vale muito a repercussão. Tamo junto, nação. Fui. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Tchau.